bem-vindos nessa conexão, nesse espaço ímpar de trocas, de possibilidades de nós aprendermos e de nós levarmos algumas informações. Também é uma armadilha que pode trazer uma série de intranquilidades, uma série de insatisfações, porque a gente vai numa atividade dessa, achando que tem todas as respostas, e às vezes não tem todas as respostas, ninguém tem todas as respostas. Então, essa é uma proposta de trocas. Como é que surgiu essa questão de discutir os casos com o Brasil como um todo? O Ministério ele fez um convite para 16 professores, que chamamos os 16 Covid do Ministério, Covid e gravidez do Ministério. Nós escrevemos o manual, já estamos fazendo a propaganda desse manual. A Karen já vai colocar no chat como é esse acesso para o manual. Mas esse manual teve muitas dificuldades para se capilarizar, chegar na periferia do sistema. Então, quem precisava muito acaba não tendo acesso. Então, uma das formas que nós vislumbramos de poder capilarizar o conteúdo desse manual foi através ou por meio de discussão de casos clínicos. Então, a cada dia, todo dia, das 11 ao meio-dia e das 4 às 5 da tarde, nós discutimos um caso clínico com algum lugar do país. Tem dia que a gente está em Santa Catarina no período da manhã e está no Rio Grande do Norte no período da tarde. A minha última, muito curiosa, foi justamente Santa Catarina e Macapá, uma de manhã e a outra à tarde. E essa possibilidade que a internet nos dá, e a gente está se habituando com essa questão de transmissões online e de discussões online. Quem toma conta e seleciona os hospitais que vão e as pessoas que vão fazer essa apresentação, isso fica a cargo do Ministério. Nós, esse grupo que faz as discussões, nós não temos nenhum controle. Então, quem o Ministério achar que deve fazer essa apresentação e que às vezes é um município ou um hospital que está precisando, ele faz a seleção, convida alguém para preparar e traz aqui, discute. Tem o maior número de pessoas possíveis, nós já tivemos, hoje nós estamos com 18 até agora, mas já tivemos até 120 pessoas linkadas em algumas dessas apresentações. O nosso objetivo é tentar, com o caso, buscar algumas coisas que eventualmente podem ser vistas de outra forma, executadas de outra forma, ou não, simplesmente dizer e reafirmar aquilo que nós observamos no caso. E, sem dúvida, sobrando tempo, a gente apresenta alguns outros detalhes que a gente imagina que são importantes para serem reafirmados. Temos a oportunidade de que vocês podem interromper a qualquer momento, todos que estão linkados, para que vocês tenham a sua resposta para as suas perguntas, tenham a resposta para as suas eventuais perguntas. Vocês podem entrar, podem levantar a mão, é só clicar aqui embaixo no vídeo, embaixo tem uma mãozinha, é só clicar nessa mão que a gente sabe que essa pessoa tem uma pergunta, tá? Então, agora nós vamos passar... Deu certo, é isso? Deu, professor. Eu vou começar a fazer a apresentação. Então, tá ótimo. Ela faz a apresentação, a Roseli vai fazendo os comentários. Você tem que abrir o microfone, Roseli, para a gente ouvir. Tá aberto, estão me ouvindo? Pode começar, Roseli. Sim. Então, participando, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, nós somos um município aqui do Espírito Santo, Cachoeiro Itapemirim. A gente faz a coordenação de uma maternidade de baixo risco, risco habitual. Nós também, na pandemia agora da Covid, nós precisamos nos reinventar, nos readequar e tentar atender da melhor forma as gestantes que procuraram o nosso serviço com sintomas gripais e o Covid-19. Então, eu sou a coordenadora dessa maternidade, Hospital Materno Infantil de Cachoeiro Itapemirim, Espírito Santo.
Nós recebemos uma gestante do sexo feminino, né, lógico, 31 anos, SGV, cor parda, natural e residente de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, solteira, com 2º grau completo. Essa paciente, ela nos procurou negando o uso de qualquer tipo de medicação, alergia, vício ou comorbidade. Ela estava realizando seu pré-natal de baixo risco de forma adequada. Ela era gesta 2 para 1, teve uma cesariana há 6 anos atrás e não tinha nenhum aborto. Ela estava numa idade gestacional de 33 semanas e 5 dias e o acompanhamento normal. Tudo bem até aí, gente? Estão conseguindo me ouvir bem? Então, essa paciente chegou para nós no pronto-socorro do nosso hospital, no pronto-socorro obstétrico, no dia 25 de março de 2021, relatando o início de sintomas gripais há 6 dias. Relatava também dispneia na data do atendimento e perda do olfato, anosmia. Ela estava em uso de sintomáticos, paracetamol e um antialérgico. Ela havia realizado um swab nasal que testou positivo 2 dias antes dessa consulta, no dia 23 de março de 2021. As sorologias para doenças sexualmente transmissíveis eram negativas. O exame físico apresentava um fundo de útero de 33 centímetros, batimentos cardíacos fetais normais de 148 batimentos, os pulmões sem ruídos adventícios, saturando 98% em ar ambiente, uma temperatura axilar de 35,6 graus Celsius e a pressão arterial de 110 por 60 milímetros de mercúrio. A conduta inicial no pronto atendimento foi mantido os sintomáticos e foi receitado para ela medicação de azitromicina, 1 grama ao dia. A paciente estava clinicamente bem, né? Então, foi orientada que qualquer novidade no quadro, ela poderia estar retornando para o hospital para uma nova avaliação e nova conduta. 2 dias após a primeira vinda ao hospital, a paciente retorna novamente para nós, com quadro de coriza nasal, mais uma tosse seca e febre de início a 8 dias. Havia testado positivo para a Covid no dia 23/3 de 2021 e estava em uso de azitromicina, né, no dia 3, hoje, D3, e aí, nesse momento, ela foi internada na maternidade do Hospital Infantil. E ela estava em bom estado geral, hidratada, corada, porém dispneica, com a frequência respiratória de 25 batimentos por minuto, incursões respiratórias por minuto, saturação de 98%. Também apresentava um murmúrio vesicular fisiológico, com poucos ruídos adventícios. O abdômen gravídico, batimentos cardíacos de 145 BPM, o colo não foi tocado o colo. O diagnóstico inicial foi de SARS-CoV para ela. E pneumonia por SARS-CoV. Nesse dia, ela apresentou para nós aqui uma temperatura de 38 graus Celsius. E também ela começou, ela começou a apresentar também nesse quadro dispneia, forte dispneia, e a saturação caiu para 93 em ar ambiente. Também apresentava ruídos adventícios em base, nas 2 bases pulmonares. Pode passar o próximo, por favor, doutora. E o próximo slide. Já estamos nele. Então, a hipótese diagnóstica para ela foi de pneumonia viral por SARS-CoV-2. A conduta foi internação. Foi iniciada a medicação com enoxaparina, 40 miligramas por dia. Foi receitado expectorante sintomáticos, corticoide para maturação pulmonar fetal. Solicitado também um novo raio-x de tórax e os exames laboratoriais. Foi também solicitado uma transferência dessa paciente para o nosso hospital de referência, que é o Jaime dos Santos Neves, porém foi negada essa transferência dessa paciente para o Jaime. Pode passar o próximo. Essa imagem da paciente foi uma imagem do raio-x inicial dela
no dia que ela adentrou no hospital, que foi no dia 27/3, já com a sintomatologia mais exacerbada nesse dia, né, parecendo um raio-x com extenso infiltrado com broncogramas aéreos. Próximo. Essa imagem também foi solicitada no mesmo dia, uma tomografia computadorizada, apresentando um comprometimento pulmonar de 40% aproximadamente em padrão de vidro fosco, compatível com o Covid-19. Próximo. Eu vou clicar aqui para ver o vídeo. Doutora Sui, a senhora pode dar o play no vídeo da tomografia, por favor? Que, da forma como ele veio, Roseli, ele não veio junto, ele não importou junto o filme. Então, eu não vou conseguir passar, tá? Tá, mas aqui, infelizmente, não foi, mas dá dando para ver bastante que essa paciente tinha um infiltrado bem importante em vidro fosco, em bases pulmonares, e essa paciente, então, foi solicitados, né, os exames laboratoriais, todos da paciente, ela tinha um hematócrito de 33,40, com elevação de neutrófilos segmentados, uma eosinopenia e linfopenia, um PCR também de 24,6, o dedímero de 8,6, uma creatinina fosfato quinase de 253, a fração CKMB 63,20, a desidrogenase lática também 583,9, um TGO de 56, um TGP de 71, e os restantes dos exames solicitados estavam tendo todos dentro do padrão de normalidade. Próximo. Então, no dia 28/3, essa paciente, ela nos apresenta uma piora do estado geral, uma taquipneia muito importante, saturando 90% em ar ambiente, e foi iniciado 7 litros de O2 nasal por minuto para obter uma saturação de 96%. O feto também evoluiu com a bradicardia mantida, não reversível com a hidratação, decúbito lateral esquerdo, sendo procedido uma cesariana com extração de feto vivo com Apgar de 8,9. Durante todo o ato cirúrgico, essa paciente mantendo uma dessaturação importante, com 85%, com O2 nasal, sendo necessário máscara de oxigênio para reversão do quadro, para manter uma saturação entre 94% e 95%. A conduta após a extração do feto foi uma internação na UTI do próprio hospital infantil, que tem uma outra área, que é o IFA aqui da BAM, que é próximo de nós. Então, nós conseguimos uma vaga da UTI neonatal para o recém-nascido, que nasceu com peso aproximado de 2,44 kg, e a paciente foi, então, transferida para a UTI adulto COVID. Lá na internação da UTI COVID, foi iniciado para ela um ceftriaxone e mantidas já as medicações que haviam sido prescritas anteriormente. O recém-nascido teve um resultado após 48 horas negativo para Covid-19 e tendo recebido alta 5 dias após o nascimento. E teve alta no dia, a paciente, a SGV, ela teve alta no dia 1/4/2020, em boas condições gerais, recebendo orientação domiciliar, profilaxia antitrombótica por 45 dias pós-parto, e um segmento ambulatorial. Então, nesse caso, nós tivemos um desfecho, né, tanto para a mãe quanto para o feto, né, satisfatório. Termino aqui, deixo à vontade, agradeço aí a vocês a participação. Não estou ouvindo ninguém agora. Muito obrigado, Roseli. Muito obrigado, Suê. Dessa sociedade entre vocês duas aí, deu certo a computação, né? Obrigada. Desculpe aí o mau jeito, porque ficou tudo travado. Isso acontece, minha filha. Na realidade, nós começamos e não nos apresentamos, né? Eu sou Geraldo Duarte, eu sou professor de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, aqui no norte. Ribeirão Preto é uma cidade no norte do estado de São Paulo, né? E a professora Suê,
A professora Suê vai se apresentar agora para nós, por favor. Então, meu nome é Suê, eu sou professora aqui da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e do Departamento de Obstetrícia, né, e participo aí, como o professor falou no começo, do grupo de professores que escreveu o manual e que tem participado aí dessas atividades que nos levam ao Brasil inteiro. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E fica calma, Roseli, porque é assim mesmo, viu? Sempre dá essas coisas e a gente acaba dando um jeito. Obrigada. Muito bom. Indo para o caso, eu gostaria de comentar, eu não sei se a Suê, se ela está com os slides aí do manual. Eu estou, professor. Quer que eu ponha a apresentação? Eu gostaria, só para discutir um dos slides aí, para a gente ver por que da azitromicina. Professor, eu vou colocar que é aquele fluxograma que está com o manual atualizado, tá? Mas você vai... Tá melhorado em relação àquela apresentação nossa anterior. Eu vou manter meu microfone aberto para poder ir falando também, tá, gente? Tá ótimo. Então, desculpa aí se ficar algum ruído também. Então, esse fluxograma aqui, nós trabalhamos em conjunto, que nem diz o professor Geraldo, é um grupo muito alinhado, muito bom. Quem fez essa apresentação aqui, preparou desse jeito, foi o professor Zaconeta, de Brasília. Então, aqui a gente tem nesse primeiro slide, são os fluxogramas que estão dentro do nosso manual de recomendações para assistência à gestante e puérpera frente à pandemia de Covid-19, né? Aqui tem o QR, que vocês podem fotografar e já terão acesso, e também aqui o link para poder acessar, tá? E a Karen já colocou no chat também. Sim. Aqui, o que a gente tem nesse primeiro slide, né, nesse primeiro fluxograma? Como são os critérios para eu fazer o diagnóstico da Covid-19? Então, eu posso ter critérios, o diagnóstico pode ser baseado em critérios clínicos ou em critérios clínico-epidemiológicos, critérios clínicos mais imagem, ou eu posso também me apoiar no critério laboratorial. Então, no critério clínico, eu posso dizer que a pessoa tem COVID quando ela tem uma síndrome gripal ou uma síndrome respiratória aguda grave com anosmia ou ageusia aguda. Então, por exemplo, se a paciente tem tosse, febre e tem anosmia, eu já digo que ela tem o diagnóstico clínico da COVID. Clínico epidemiológico, quando ela tem sintomas gripais ou de síndrome respiratória aguda grave, com contato próximo ou domiciliar, a caso confirmado para a COVID, nos últimos 14 dias. Então, se a gestante ela tem algum sintoma, esteve em contato com alguém confirmadamente com a doença, eu já considero a paciente com COVID pelo critério epidemiológico. Eu posso ter o critério clínico, mais de imagem, que é quando eu tenho os sintomas mais achados compatíveis, tomográficos, e o critério laboratorial, que seriam as pessoas que não têm sintomas, mas que têm o teste RT-PCR positivo ou o RT-LAMP detectável, ou antígeno reagente, né? Ou então, quando eu tenho IgM e IgA reagente. Critério laboratorial também, são aquelas pessoas sintomáticas, quando eu tenho os testes RT-PCR, RT-LAMP detectável, ou antígeno reagente, IgA reagente, ou teste rápido positivo. Professor, você quer falar um pouquinho mais desses testes aqui? Na realidade, o que a gente tem é o RT-PCR e a IgM. A IgA a gente não trabalha, né? E o LAMP também não está disponível para o SUS. Quem está disponível para o SUS é o teste rápido, IgM depois do 8º dia, não serve no início, e RT-PCR também do 3º ao 7º dia, é onde ele tem a melhor performance, né? Os outros são possibilidades, mas que eles não estão disponíveis para a maioria dos hospitais.
Mas é importante dizer, né, que a gente, com esses critérios clínicos, clínico e epidemiológico, a gente também tem que tratar a paciente como sendo COVID, né, mesmo que a gente não tenha esses critérios laboratoriais que nem sempre estarão disponíveis em todos locais, né, que a gente já tem. O que a Sueli está chamando a atenção é que o diagnóstico clínico, que é exame físico e anamnese, e na anamnese nós temos a avaliação epidemiológica, só com isso você já desconfia, já coloca essa paciente de quarentena, separa, isola, porque ela pode estar sendo vetor para outras pessoas se infectarem. O que a Sueli está chamando a atenção é para o início do diagnóstico para aqueles locais, não deve ser o caso de vocês, mas esse Brasil é grande e ele é diferente, né? Às vezes, nós temos locais em que o diagnóstico clínico ele vai ter que liderar até que essa amostra seja processada, né? O diagnóstico de imagem, às vezes eu não tenho um laboratório bom, mas eu tenho um raio-x. E o raio-x simples, ele já dá pistas fabulosas. A tomografia é ótima, é o padrão ouro radiológico, mas nem sempre, não são todos os hospitais que têm acesso à tomografia. O raio-x simples já ajuda muito, bastante, né? Outra coisa importante que a gente tem no manual, que é importante ressaltar, esse score de alerta obstétrico, né? O MILS. Então, que ele é baseado apenas em critérios clínicos, né? Em nenhum laboratório. Então, eu vendo a paciente, examinando a paciente, eu já tenho todos esses parâmetros. Aqui a gente tem frequência respiratória, saturação de O2, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, diastólica e sensório. Então, qual é a paciente que a gente quer? Nós queremos que a paciente esteja, né? Situação ideal, frequência respiratória de 11 a 19, saturando acima de 96, uma temperatura acima de 36 e abaixo de 37,4, com uma frequência cardíaca acima de 60 e abaixo e até 99, a sistólica de 100 a 139, a diastólica de 50 a 89 e o sensório que ela esteja alerta. Se ela estiver nessa faixa amarela, é uma faixa de alerta, então frequência respiratória de 20 a 24, ou uma temperatura de 35 a 37,9, frequência cardíaca de 50 a 119, a pressão 90 a 159, a sistólica de 40 a 99, se eu tiver 2 alertas amarelos, isso já me chama a atenção que essa paciente pode ter uma evolução desfavorável. E você tem que considerar a ficar com essa paciente em um local próximo de uma estrutura adequada, ou seja, de um hospital de nível terciário, que tenha uma UTI para fazer uma assistência adequada, caso a paciente evolua para casos mais graves. E aqui os alertas vermelhos, quando eu tenho saturação menor que 95, esse é muito importante a gente falar, frequência respiratória acima de 25, né, são parâmetros importantíssimos aí, fora esses outros aqui vistos nessa coluna vermelha, tá? Então, se eu tiver um vermelho já basta, se eu tiver 2 amarelos, eu fico bem alerta. Aqui, dentro do caso suspeito, são esses sinais que a gente disse lá na síndrome gripal, né, quando você tem 2 ou mais. Se eu tenho menos de 48 horas de sintomas, eu posso fazer o oseltamivir, pensando na influenza. E se eu tiver mais de 48 horas, eu vou fazer os testes diagnósticos. Como o professor nos falou, o RT-PCR, ele pode ser colhido idealmente após acho que aqui merece uma correção, né, professor? Após o 4º dia. Do 3º ao 7º são os melhores dias, né? Sim. Onde você vai ter a maior taxa de assertividade. O IgM a partir do 7º dia, que é o que a gente tem, né? E eu acho que são esses 2 pontos aqui mais importantes que a gente pode ressaltar. E aí eu vou ter que avaliar a gravidade e os fatores de risco.
que eu acho que era isso que o senhor queria que eu apresentasse. Você tem aquele que fala de caso leve? O que, que a gente faz do caso leve? Tem aqui, professor, ó. Então, é assim, há critérios de gravidade. Então, quais são os critérios de gravidade? Se a paciente tem dispneia, desconforto respiratório, pressão persistente no tórax, frequência respiratória maior ou igual a 30, e a saturação de O2 menor que 95, ou uma relação da PaO2 com FiO2 menor que 300. Então, na presença desses critérios, eu já vou para cá, é um quadro grave. Se eu não tenho esses critérios, e eu tenho esse quadro aqui de tosse, febre persistente, ou tosse persistente com piora progressiva de outro sintoma, ou um dos fatores associados a fator de risco, ou frequência respiratória, ou fator de risco associado, que são esses aqui, obesidade, diabetes, hipertensão, idade materna acima de 35 anos ou pneumopatias, ou uma frequência respiratória de 24. E aqui é importante ressaltar que a paciente também, ela não pode ter um sintoma importante aqui, é a falta de ar. Se ela tem falta de ar, ela já cai, esses sintomas mais falta de ar é um quadro moderado. Se ela não tem esses sintomas, é um quadro leve. Então, o quadro leve é quando eu tenho os sintomas da COVID, mas que não tenho esses fatores aqui de gravidade e eu não tenho falta de ar. É um quadro leve. Quer que eu apresente do outro jeito também, professor? O que eu queria é o seguinte, eu queria comentar por que essa paciente ela não tinha indicação de azitromicina. É que, no caso leve, o único exame que a gente faz no quadro leve é de confirmação diagnóstica. Se você está no local de recurso, o único exame que você precisa fazer é você fazer o PCR ou o exame que você tiver para confirmar o diagnóstico. E o que você receita para ela, além de sintomáticos? Nada. Se ela tiver síndrome gripal até 48 horas, você viu que ela coloca aqui, você já está, não está aqui, né? Você dá o Zeltamivir. Ela apareceu no 6º dia, então o Zeltamivir já estava fora, né? E você não precisa de nenhuma medicação. Se ela precisar de medicação, é porque ela já não é leve. Se ela não é leve, ela vai para moderada. Moderada, eu já tenho que tomar outras providências, né? Como, por exemplo, encaminhá-la a um hospital, porque aí ela precisa de um cuidado mais intensivo. E mesmo no quadro leve, que não sei se isso ocorreu, acho que a Roseli não teve essa informação, mas quando essa paciente foi devolvida para casa, a gente não pode simplesmente devolver. É essa a grande briga. A paciente vai, mas ela vai com uma atenção. Se ela tiver daqueles grupos de risco que a Sue mostrou, paciente diabética, paciente obesa, asmática, etc., for de grupo de risco, ela precisa de receber uma chamada, que nós chamamos de teleatendimento, cada local tem a sua nomenclatura, diariamente. Se ela está bem e está dizendo que está bem, você pode até espaçar para 2 dias, mas você não pode simplesmente mandar essa paciente para casa e esquecer. Então, o nosso atendimento no terciário, ele vai andar bem se o da atenção primária vai andar bem. Então, quem tiver linkado aqui, que for da assistência primária, saibam que nós dependemos muito, mas muito de vocês, em 2 situações. A primeira delas é essa do controle da paciente, ou que esse controle, ou ele pode ser feito por visita ou por teleatendimento. Visita é a atenção básica que tem condição, que está mais próxima da paciente. Ou que pode fazer teleatendimento também. Mas essa estratégia, ela tem que ser centrada. Não pode a atenção básica faz esse caso. Não, tem que ser centrado e todo caso ele tem que ser conhecido centralmente. É uma das maneiras que nós temos de controle de todos os casos, né? É preciso, então, primeiro, que a paciente fique em casa, pode ficar em casa se ela tiver um quadro leve, né? Mas ela não pode ficar esquecida.
ela precisa, eu preciso dar notícias dela. Então, e a medicação? Voltando para a medicação são os sintomáticos. Então, nós questionamos o uso da azitromicina neste caso aí. Tá? Então, não é uma medicação. Se ela está precisando de azitromicina, eu precisaria ter um raio-x, precisaria ter uma ausculta. E se ela tem pneumonia, ficar em casa com pneumonia grávida já é um pouco mais complicado, principalmente se ela está com Covid. Então, aí eu preciso buscar uma internação para ela. Né? Aí ela já cai no quadro moderado. Né? No quadro moderado, aí sim. Aí do quadro moderado e grave, aí eu vou fazer anticoagulação profilática, que aí ela, mais tarde, ela foi anticoagulada, o corticoide, se ela está, a paciente, normalmente a paciente que já tem insuficiência ou sinais de desconforto respiratório, se você for olhar a proteína C reativa dela, já está lá em cima. Então, neste caso, o corticoide entra muitíssimo bem. E o antibiótico, a gente espera o raio-x. Se eu tiver uma ausculta muito típica, eu não preciso esperar o raio-x. Eu nem sei onde é que eu estou. Se eu estou no local que eu não tenho raio-x, eu vou deixar de tratar a paciente? De maneira alguma. Mas eu preciso ter clinicamente um mínimo clínico ou depois radiológico para eu introduzir o antibiótico, né? A ceftriaxona, a azitromicina é uma boa, essa dupla é uma boa dupla. A azitromicina, ela pega germes atípicos e germes comunitários. A ceftriaxona pega germes comunitários e pega germes também, porque o Covid, gente, ele chega e dá uma carraspana no epitélio pulmonar, né, do sistema respiratório. E nós temos muita infecção secundária. Essas infecções aí, a maioria delas são infecções secundárias. E que se a paciente está num regime hospitalar, ela vai se infectar assim muito, muito facilmente. Mas nem só, ela pode estar em casa que ela vai apresentar essa complicação por pneumonia bacteriana. Uma opção é a amoxicilina com clavulanato. O que a gente tem visto nas nossas reuniões? Fazendo a amoxicilina sozinho. A amoxicilina sem o clavulanato, o resultado não é bom. Tá? O resultado não é bom. E a azitromicina, que também não mais do que 5 dias. Né? Essas outras pneumonias, elas cedem com pouco tempo. Quero falar uma coisinha sobre o corticoide. Corticoide, nós temos duas alternativas, ou 3 alternativas. Vocês vão ouvir muito, Roseli. Quais são essas alternativas? Eu vou fazer betametasona, eu posso fazer dexametasona ou a metilprednisolona. Quando é que eu vou usar cada um deles? Eu vou usar a betametasona, que é o que vocês devem ter utilizado para maturar o pulmão do feto, porque ele passa a barreira placentária. A dexametasona também passa a barreira placentária, é um bom corticoide, mas o Brasil não tem tradição de fazer dexa para induzir maturidade pulmonar. Nós temos tradição de fazer betametasona, 48 horas. Pronto. E depois eu faço a migração, de preferência, para metilprednisolona. Por quê? Metilprednisolona não passa a barreira placentária. Como ela não passa a barreira placentária, eu não vou impor a este feto algo que ele não precisa mais. Ele precisava de corticoide só para madurar, fazer o amadurecimento, a diferenciação das células dos pneumócitos tipo 2, para produzir mais surfactante biologicamente ativo. Então, ele não precisa disso. Se eu continuar dando esse antibiótico que passa a barreira placentária, eu vou colher os efeitos adversos. Então, vai ser um feto que já está sob um regime inflamatório grande da mãe, que são moléculas pequenininhas, os quimioreceptores, eles passam a barreira placentária e acometem o sistema nervoso desse feto, né? Ele, então, já está sob esse regime e eu ainda vou tuchar mais corticoide. Então, a cabeça dele não vai crescer, vai ter restrição de crescimento, vai ser o asmático com 14 anos, vai ser o hipertenso da adolescência. Então, corticoide é ótimo, mas tem que saber utilizar. Então, neste caso, a gente tira o corticoide que passa a barreira, tanto a dexa quanto a betametasona, e a preferência seria a metilprednisolona. Tá? Muito bom. Aí, da internação,
eu não sei se a Suê quer falar alguma coisa, mas eu queria que a Suê falasse um pouco do prognóstico desse recém-nascido. Para quem nasceu com 33 semanas, ter ido embora com 5 dias, foi muito bom, né? Foi mesmo, né? Foi bom demais. Eu acho que foi muito... E o peso dele foi quando nasceu, Roseli? 2,44 quilos. Considerando que ele deve ter perdido aí 10%... Vou parar um pouquinho a apresentação aqui. Considerando que ele deve ter perdido 10%, né, do peso que ele nasceu, e então ele foi, assim... não é uma evolução habitual que a gente vê. Essas crianças que nascem nessa idade gestacional, com esse peso, eles têm que aprender a mamar, então, geralmente, eles ficam até um tempo maior, né? Porque em 5 dias ele já tinha... enfim. Já reunia condições de alta, né? Mas é algo que está fora do trilho, né? Não é o que a gente espera. Aí fica... O meu medo, Roseli, é o seguinte, é que aí todo mundo que tem uma gestação de 33 semanas... Não, eu vi um caso do Espírito Santo com 33 semanas, com 5 dias de ir embora. Sim. Não, mas não, doutor Geraldo, esse caso realmente até nos surpreendeu, porque essa paciente só foi para cesariana por causa dessa bradicardia sustentada, né? A gente não estava com intenção de interromper essa gestação, apenas cuidar realmente da mãe, né? Com todos os critérios, dando suporte para a mãe, mas né, durante esse dia, que ela ficou muito grave, nesse dia saturando muito mal, esse neném também bradicardizou, muito importante, então nós optamos pela interrupção da gestação nesse dia. Não, você vai interromper até mais cedo do que isso, Roseli, não se preocupe. O meu medo é que as pessoas assistem esse caso que deu certo e depois... Eu acho que todos, né? Que todos vão dar certo. Medicina nem nunca, nem sempre, né? Isso, então o meu receio é esse. Então, gente, quem está linkado, quem está nessa conexão, esse caso deu certo. Sim. Mas, normalmente, são crianças que dão certo, mas o tempo de internação é um tempo mais prolongado. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, Roseli, é que quando você estiver nessa bradicardia, você estava com a mãe saturando 92%, não é isso? Sim, em média é isso, mas a gente deu o suporte ventilatório, ela não melhorava e o bebê também continuava mantendo a bradicardia. Então, eu queria entender um pouquinho aí, porque foi um suporte com qual tipo de dispositivo? Foi com máscara de O2? Máscara. Ela, em momento algum, ela foi entubada, essa paciente. Ela não necessitou da intubação. Após a manutenção do oxigênio por máscara e o anestesista estava durante todo o tempo também, ela foi melhorando a saturação. Mas o bebê não melhorava a bradicardia. Sim, porque, assim, acho que uma coisa importante é isso, né? É tentar melhorar a saturação dentro... Se o catéter de O2... Eu vou voltar aqui. Acho que aquela apresentação é ótima, você mostrar a sequência. Eu vou mostrar a sequência, porque eu acho que aí tem a ver, assim, uma tentativa de melhorar, né? Porque a minha hipótese é que o bebê, ele estava... hipóxico. E aí vem a outra questão, que a gente tem um hábito de fazer hidratação, né? E aí eu fico pensando assim, o quanto que uma hidratação aí, no caso... É nesse aí, é nesse que você já passou. Esse. É esse. Está dentro do amarelo. Tá. Então, é assim, a sequência. Então, tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica, né? A nossa meta é manter a saturação de O2 acima de 95%, e a frequência respiratória abaixo de 25. Corrigir e tratar esforço respiratório. Então, essa mãe estava, né, com dificuldade para respirar. E também evitar hipercapnia, uma PCO2 acima de 45, por isso que é importante aí a gente ter a gasimetria arterial. Qual que é a sequência? Então, primeiro,
a gente faz catéter nasal de O2 até no máximo 5 litros por minuto. Na primeira edição do nosso manual, aqui era 6, mas aí isso ao longo do tempo foi modificado. Então, o catéter de O2 até 5 litros. Se eu não consigo bater essa meta com um catéter nasal de O2 a 5 litros, eu vou para a segunda etapa, que é Venturi, que é uma máscara não inalante, tem vários tipos, eu não sei qual que é a que vocês usam no serviço, se é Venturi. Normalmente é essa, sim. Tá. Então, que você pode ir de 10 a 20 litros por minuto, com uma FO2 de 50%, né? Também, se você tiver uma FO2 maior, também você tem que já, se não estiver batendo a meta, ir para outra etapa. Pode utilizar também uma ventilação não invasiva, né? Como o CPAP, que a gente sabe que é uma coisa só de... não dá para ficar o tempo todo, mas fazer algum ciclo para ver se você tem melhora. Depois disso, você pode fazer o catéter nasal de alto fluxo e depois ir para a intubação. Então, nessa situação, talvez nesse ponto, né, que você não tiver dentro dos parâmetros que você nos forneceu, ainda ela não estava numa forma otimizada do oferecimento aqui desse suporte de O2. E o outro detalhe também é a pronação, né? Não foi utilizada a pronação, que também melhora. Essa hipóxia, ela cede muito bem com a pronação. É bom a gente discutir isso daqui. Eu tenho a impressão, pedir para a Karen colocar o vídeo da pronação no chat, para que vocês possam ver, depois assistirem. A pronação em grávida, o pessoal do CTI normalmente tem uma resistência muito grande em pronar grávida, tem jeito, o vídeo é para ensinar isso, e às vezes, essa paciente não foi necessário intubar, mas em alguns casos a gente consegue evitar a intubação. E outra coisa também que a gente consegue com a pronação é evitar uma cesárea mais precoce, né? Então, conversar, estar bem em sintonia com o pessoal da UTI é muito bom, porque às vezes eles são inseguros com a pronação, não é todo mundo no Brasil que sabe que grávida pode ser pronada, né? Inclusive até sem ser sedado, a pronação passiva, né? É ativa, ela mesmo... Ela não aguenta ficar muito tempo, ela sozinha, em vigília, ela não aguenta ficar muito tempo. Mas ela aprende. É só ela mudar o decúbito, ela vê que melhora. Então, ela mesma já vai fazendo os seus ciclos. E que talvez, nesses casos, a gente tem 2 objetivos. Primeiro, prorrogar a necessidade de uma cesárea, para dar tempo do feto se articular, né, com as suas adaptações vasomotoras, e evitar uma intubação orotraqueal. Muitas vezes eu consigo fazer isso com a pronação. Que também fica a critério, é só o seu pessoal da UTI ver isso, ver essa possibilidade. De repente, você fala, não precisou, não era preciso. Mas nós temos alguns parâmetros, e se toda vez que a gente trabalha como se estivesse num voo, né? Quando o piloto chega para o voo, ele vai olhando quais são os parâmetros, né? Quais se está tudo certinho. Então, a oxigenação, a oferta de oxigênio, ela tem várias etapas. Para a gente falar, falhou e vou para a intubação, eu preciso de o período o último degrau é a pronação. Né? A pronação e a ventilação de alto fluxo, que é um alto fluxo mesmo, fluxo muito elevado de oxigênio. Mas são recursos que nós temos condição, e eu tenho certeza que o seu hospital aí, ele é grande, ele tem essas condições. O duro é a gente tentar isso, ver essa dificuldade com os nossos colegas que estão em locais, em hospitais sem que às vezes não tem nem um intensivista, que o intensivista é o anestesista, é um pediatra mais dedicado, né? Isso realmente fica... E a gente tem que tentar equilibrar esse grupo, tem que tentar equilibrar, olha, você não pode fazer isso, mas
ver se dá para fazer isso, tentar adequar, né, algumas dificuldades. O outro detalhe também para essa paciente, que eu vou pedir para a Suê comentar, na alta, eu não vi, assim, cuidado, alguma observação com a alta da paciente. A gente ficou muito feliz com a alta, né? Não, a paciente está boa, foi embora, coisa boa. Só que tem que rezar um rosário, né? Tem um terço para ser rezado. Então, Suê, conta para nós como é que é isso. Professora, aqui, eu acho que ela foi recebendo a heparina, não é isso? Foi. 45 dias de heparina. Sim. E ela também continua em acompanhamento, né, ambulatorial, essa paciente. Uhum. Porque, então, na alta, a paciente com esse quadro da COVID, que aqui no caso, vamos me dizer, ela foi um quadro moderado para grave. Sim. E que, surpreendentemente, eu acho que ela teve uma evolução boa. Então, ela não apresentou algumas coisas que a gente tem visto. Então, por exemplo, quando você faz a cesárea, dentro desse quadro, tem uma resposta inflamatória e, no geral, você tem uma piora. Então, essa paciente, ela teve o parto no dia 27, e 4 dias... Foi 27, né? 28. 28. E aí, no dia 1º de abril, ela teve alta. Sim. Então, como se fosse quase que... Normal. Uma evolução normal. Uma cesariana normal, vamos dizer assim. Foi uma evolução muito boa, né? Sim. Que realmente no... Bom, que bom que termina assim, né? Mas, assim, eu acho que na situação que a gente tem visto, na grande maioria das vezes, a cesárea acaba empeorando o quadro, enfim. E aqui, no caso, foi tudo bem. E na alta, ela tem que ser recomendada a manter, então, o isolamento, né? Porque ela teve um quadro de COVID, o isolamento domiciliar, que ela deve ficar aí pelo menos 20 dias de isolamento, já que ela teve um quadro grave, moderado a grave, né? E também manter essa heparinização aí, como ela é uma puérpera, pelo menos aí 42 a 45 dias. Né? Professor, estou esquecendo alguma coisa? Mas ela falou, ela recuperou agora sob controle, né? Então, eu espero que esse controle seja ou a unidade básica visitando ou o teleatendimento. O que ela pode é dar alta e dar alta. Né? Ela pode ir com as medicações, mas ela sabe usar a medicação? Ela está usando de uma forma correta, né? Sim, então, isso tudo tem que ser visto. Não nesse caso, nós estamos dando um exemplo geral, né? Pode dizer, Roseli. Não, essa paciente realmente foi uma surpresa muito grande para nós, essa evolução, né? Porque nós já tivemos outros casos aqui que a evolução, onde não foi realizada cesariana, e elas realmente tiveram um desfecho pior. Essa paciente, ela continua em acompanhamento ainda, e está muito bem, tanto ela quanto o feto. Realmente foi uma coisa que nos surpreendeu muito, a evolução dela. Que bom, né? Então, continua em acompanhamento. Eu queria chamar a atenção para este cuidado, e vou te contar para todos nós, uma historinha curta. Quando se sobe algum do Monte Everest, essas escaladas geladas, né, os alpinistas, eles sobem, tem uma euforia de ter chegado, e a descida. As mortes ocorrem não na subida. A maioria das mortes, mais de 90%, elas ocorrem na descida. É o que ocorre com o Covid gravidez. Morre na gestação, mas a maioria dos óbitos é depois, já se resolve a gestação e ela morre no puerpério. E o puerpério, até 45 dias. Pelo menos 14 dias. Pelo menos 14 dias. E se a paciente tiver risco, aqueles riscos que a professora Suê colocou para nós, ensinou para nós, mais ainda, que essa avaliação também no puerpério deve ser diária. Né? Então, não esquecer.
que estava querendo fazer alguma pergunta. Né? Roseli, você tem algum tópico que você gostaria de discutir? A gente abre para as perguntas. Eu não estou vendo nenhuma mão levantada aqui, nenhuma pergunta. Não, realmente, assim, essa questão da cesariana ainda é uma coisa da interrupção da gestação que para nós ainda realmente essa questão fica sempre a dúvida, né? E quando interromper essa gestação, nesse caso a gente optou pela interrupção da gestação, mas na maioria das vezes a gente está tentando manter realmente essas gestações um tempo maior, até que essa paciente se recupere. Mas nós também tivemos outro caso aqui com 37 semanas e 2 dias e que o desfecho não foi favorável. A paciente realmente evoluiu para óbito. Essa moça, 24 anos, teve um desfecho, ela teve muitas complicações no puerpério, né? E evoluiu para óbito, uma moça de 24 anos, sem comorbidades também. Mas esse caso, como eu não tive um acesso direto, ela foi direto para a UTI, então eu preferi não apresentar esse caso. Mas a gente ainda fica sempre nesse receio, doutor Geraldo, quando interromper essa gestação, qual é o melhor momento, não interrompe, né? E de acordo mesmo com a gravidade do caso da paciente, a gente às vezes fica nessa dúvida sempre, e ainda é um nó muito para a gente isso aí. Você também tem dúvidas, Suê? Professor, Pode interromper a gestação? Não, eu queria dizer assim, eu acho que tenho dúvidas, que a gente sempre vai ter, essa é a pergunta, né, de $1 milhão, quem souber, mas eu acho que uma coisa que eu levantei a mão para dizer assim, como que essa questão que a Roseli começou falando, que ficou com a UTI, e aí você perdeu os dados. Então, como que é importante que a gente não se perca da paciente, que a paciente não se perca da gente, e que a gente possa fazer um acompanhamento conjunto o tempo todo, né? Então, nessas nossas reuniões, que a gente tem percebido, é que a aproximação dos intensivistas com a equipe obstétrica, fazendo cuidado simultaneamente, faz muita diferença na evolução das pacientes. Que eu entendi assim, que vocês não funcionam o seu hospital, você está num local que a UTI é no seu hospital? Não, a UTI Covid é fora do meu hospital, fora da minha unidade. É em outra unidade. Então, e lá nessa unidade, o obstetra vai do seu hospital? São serviços diferentes? Serviços diferentes. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente vem apontando. Teve uma reunião que eu participei da Fiocruz, estava o Aricélio, que é daí da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, né? Que são coisas que a gente foi percebendo, né, professor Geraldo, que fazem a diferença no cuidado. Então, a gente está aqui falando como faz a coisa, sei lá, está te ensinando a receita, a gente está aprendendo e ensinando a receita. Só que tem que falar que a receita, para dar certo, todo mundo tem que estar no mesmo lugar. Sim. É porque foi tentado, né? a transferência dessa paciente para o hospital de referência do Estado, que é o Jaime Santos Neves, mas foi negada essa transferência, porque no Jaime, essas pacientes são olhadas pela equipe de obstetrícia, na UTI Covid do centro obstétrico. A gente já teve uma discussão de um caso que foi do Jaime. Eu entrei numa discussão, acho que foi outra semana, com o professor José Geraldo, que foi do Jaime. Muito bom. E ainda alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu gostaria de fazer um apelo aqui, já que não tem nenhuma manifestação. Maria do Carmo sempre tem um comentário. Hoje eu estou escutando, porque eu vou dar uma aula aqui para o pessoal da regional e tem que estar bem preparada, né? Estou só escutando, aprendendo com vocês. Então, vai lá, prepara a aula, Maria do Carmo. Mas é um prazer ter você. É muita aula que tem para fazer, viu? Mas né? o tem doença trofoblástica, mortalidade materna e Covid. São 3 coisas que... Muito que realmente bom. está tomando todo o meu tempo agora. Muito obrigado. Mas o que eu queria dizer para todos aqui que estão nessa conexão é o apelo que nós temos, nós estamos empenhados nisso, com esse apelo, da vacinação para grávidas e puérperas, né?
com todas as dificuldades, esse grupo, ele capitaneou essa questão da vacinação, fez uma pressão muito grande, não uma pressão pela pressão, mas a pressão de acelerar, de pegar os dados já disponíveis na literatura e de quem já viveu antes da gente e utilizar esses dados na população de gestantes e puérperas brasileiras. Não tem nada de irresponsável, né, nessa iniciativa. Mas nós ainda temos mulheres que ainda estão gestantes, que ainda estão inseguras. Então, faz parte de nós que estamos tendo condições de acesso à informação, de levar e difundir, capilarizar essas informações, falando da segurança e da indicação. Porque hoje, gente, máscara todo mundo usa? Não. Todo mundo evita o chá de bebê, o chá de fralda, o chá de não sei o quê, e depois chá da revelação. Não. Nós protegemos a grávida, não fazendo visita para ela e falando para ela para não visitar ninguém, para ficar em casa. Muitas vezes a gente omite, a gente não fala isso. Ela tem álcool e gel em casa? Às vezes não tem nem condição de comprar. Então, essa parte comportamental, ela é importantíssima. Ela é importante, tem que ficar aqui. Ela é importante. Mas ela é insuficiente. Ela é importante, mas não é suficiente. Então, ela precisa de uma bengala boa aqui. E o que é essa ajuda que nós temos? Vacina. Nós temos vacinas extremamente seguras, vacinas que já foram testadas em outros países. Por estranho que pareça, normalmente, quando a gente tem alguma coisa nova, testa no país pobre, depois vai para o país rico, né? Vacina em grávida, quem está dando o exemplo para nós são os países ricos. Eles começaram primeiro. Os Estados Unidos têm o maior número de gestantes vacinadas do mundo. Do mundo. Tem país que começou primeiro. Israel, por exemplo, começou primeiro. Mas quem é? A população de Israel é a população menor que a população de São Paulo, né? Agora, os Estados Unidos já vacinou muita gestante. Então, nós temos um exemplo de alguém que andou na frente com segurança e que nós podemos fazer isso. Não só os médicos que estão aqui nessa conexão, todos vocês que são da saúde, que estão aqui, que podem levar essa informação e trabalharem nesse sentido. Nós sozinhos, nós não vamos, nenhum grupo vai, nem enfermagem, nem médico, psicólogo, não vai. Pediatra, nenhuma especialidade e nenhuma profissão. Vai longe sozinhos. Para pegar o Covid e combater direitinho, nós precisamos de grupo, precisamos de equipes de saúde. Então, todos uníssonos, se tiverem dificuldades, podem nos ligar, eu e a professora Suê estamos dispostos e disponíveis para conversar com vocês. Se tiverem algum tópico que às vezes está inibido de perguntar aqui, mas quer perguntar depois no privado, sem dúvidas, o que a gente precisa é que todos vocês, que a gente esteja juntos, nós estejamos juntos, tá? Para tentar desmistificar algumas coisas que existem em relação à vacina para gestantes, tá? Então, eu gostaria de te agradecer, Roseli, agradecer a todos que estiveram aqui, linkados e conectados nessa conversa nossa, uma conversa construtiva, né? E agradecer essa oportunidade. Passa a palavra para a Suê. Mesma coisa, né, professora? Agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, né? E me colocar à disposição. Roseli tem meu e-mail agora, e o telefone, e que eu coloquei aqui no chat, e sempre juntos aí, tá bom? Muito obrigada. E eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, né, da gente aqui também do Espírito Santo, da cidade de Cachoeira de Itapemirim, estar participando nesse evento tão importante, com pessoas de tão grande nome nacional, né, tão importantes para a medicina nacional, e muito grata a vocês por essa oportunidade. Muito obrigada. Um beijo. Abraço para todo mundo. Abraço. Um abraço, bom dia. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Roseli. Obrigada. Um abraço. Abraço.